Olá, investidores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o RDK e no vídeo de hoje, galera, eu vou dar uma breve apresentação sobre fundos imobiliários e vou mostrar para vocês o aporte que eu fiz no mês de novembro. Então, bora pro vídeo. Lembrando, galera, que este vídeo não constitui uma recomendação, tá? Eu não sou nenhum analista, não sou nenhum especialista, sou só um iniciante mostrando aqui para vocês a minha evolução, tá? Começando o vídeo, galera, informando aqui que no mês de novembro chegamos à marca de R$ 7.000, tá? Finalmente 7K. Tá crescendo, tá? É o nono, 10º mês agora e cada dia mais vem crescendo também os proventos da carteira, vem evoluindo a cada dia. Tanto que no mês agora de novembro deve ser o mês que mais vai receber dividendos, chegando perto dos 40 a 50 reais, fora todas a valorização de cota e outras coisas. Mas como no outro vídeo eu tinha falado sobre ações, neste vídeo eu vou falar sobre fundos imobiliários. Vou mostrar aqui para vocês 3 tipos diferentes de fundos imobiliários. Vamos aqui, o exemplo de um fundo imobiliário de tijolo, um fundo imobiliário de papel e um fundo imobiliário, um FOF, que é um fundo de fundos. Tá? Vou mostrar para vocês a diferença de todos eles, o porquê que eu tenho cada um deles. Então, bora lá. Começando, galera, que são fundos imobiliários, tá? Imagine você tem a sua casa ali para alugar, e você aluga ela todo mês, você tem que arrumar qualquer coisa que acontecer naquela casa, você tem que cuidar do inquilino ali, se caso esse inquilino saia, você tem que ir atrás conseguir outro. Os fundos imobiliários te dão uma maneira de investir em imóveis sem que você necessariamente precise ter um imóvel. Tá? Você consegue comprar cotas desse fundo, vamos supor, fundos de shoppings, fundos que alugam para supermercados, fundos que alugam para empresas com escritórios. Eles alugam, você compra uma cota e a proporção que você ganha sobre o aluguel desses locais é proporcional ao número de cotas que você tem. Visto isso, já é mais simples imaginar que quanto mais cotas você tiver de um fundo, mais você vai receber deste fundo. Porém, você não tem nenhum poder de gestão ativa sobre aquele local, tá? Você não consegue chegar em um prédio e falar, ó, eu quero que mude a fachada dele, eu quero que tire essa empresa que está aqui, eu não quero que ela fique. Tá, normalmente os fundos eles têm uma gestora e essa gestora escolhe uma administração, igual o BRCR11, ele é gerido pela BTG Pactual, que por sua vez escolhe um administrador e o administrador é o que administra esse fundo, certo? Visto aqui temos o portfólio do BRCR11, vemos a quantidade de prédios que eles têm. São bastante prédios, então todos os aluguéis ali são divididos entre as cotas e você recebe um pouquinho. Quanto mais cotas você tiver, mais você vai receber. E sim, esse tipo de fundo imobiliário são os que realmente têm imóveis. Tá? Qual a desvantagem? Caso esse prédio esteja com uma vacância muito alta, não consiga encontrar empresas para alugar, neste caso, o aluguel vai ser menor, visto que vão ter prédios que não têm empresas alugando. Mas o contrário também é, se várias empresas alugarem ali, ou o aluguel começar a subir e não houver vacância, o aluguel também vai ser mais alto. E é por isso é importante escolher empresas que tenham boas gestoras, boas administradoras, porque elas vão estar cuidando desse papel para você, visto que você vai ficar com a parte mais fácil, que é de receber os seus dividendos, mas você ainda assim tem que entender como funciona e pesquisar, procura ser uma pessoa ativa que entenda sobre o fundo imobiliário que você está investindo, tá? Saindo dos fundos imobiliários de tijolos, vamos para uma outra classe de fundos imobiliários, que são os de fundos imobiliários de papel. O que é um fundo imobiliário de papel? São fundos que não necessariamente possuem imóveis, tá? Vou tentar explicar de uma forma mais simples. É um fundo que possui dinheiro, e normalmente eles compram
recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Então, basicamente, é o fundo que capta dinheiro, tá? Ele capta esse dinheiro e ele compra dívidas imobiliárias. Vamos usar um exemplo aqui para vocês. Imagine você ali quer comprar a sua casa e essa sua casa, a construtora está te cobrando R$ 500.000. Você vai lá, paga 200 mil à vista, vamos supor que você tem esse dinheiro, e divide os outros 300 mil, que no total os juros vai ficar 450, é somente um exemplo. Tá, a construtora iria ganhar 150 mil de juros, mais o que ela já estava ganhando em cima quando ela te vendeu a casa por R$ 500.000. Só que a construtora precisa desse dinheiro para construir. Tá? Ela não pode simplesmente financiar tudo ali de 30 anos e arcar do próprio bolso. Nem toda construtora tem porte para fazer isso. Através disso, ela entra os fundos de papel. Eles vão lá, compram, tá? Esses CRIs, compram essas dívidas imobiliárias e você que vai estar ali todos os meses pagando a sua casa, você não está pagando mais para a construtora, você está pagando para o fundo. O fundo vai lá, paga o valor para a construtora vai ter agora o dinheiro para construir e os juros você vai estar pagando para os fundos de papel. E através assim que eles compram títulos imobiliários. Eles não possuem imóveis, possuem títulos imobiliários, possuem dinheiro. A desvantagem é que possivelmente a cota desses fundos, tá? Eles tendem a se valorizar menos com o tempo, visto que eles não possuem imóveis. Não possuindo imóveis, os imóveis não se valorizam. Então, por isso, fundos de papel se valorizam mais. Fundos de tijolo tendem a se valorizar mais no valor da cota, tá? Se valorizam mais no valor da cota com o passar dos anos, porém pagam menos dividendos no curto prazo. O contrário dos fundos de papel, que a cota possivelmente não vai se valorizar com o tempo, tá? Então é importante que você não pague valores altos em cotas de fundo de papel, mas ele te paga mais no curto prazo, visto que sempre que tiver inflação alta ou IPCA alto, coisas que vão beneficiar de dívidas, os fundos de papel tendem a lucrar mais. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a taxa de juros começar a cair, os fundos de papel tendem a pagar menos. Com isso, o valor da cota dele possivelmente também começa a cair. Se você olhar a maioria dos fundos de papel neste momento, a cota vem despencando. Isso é normal. É importante que você saiba disso para não se assustar com essas mudanças no valor da cota, visto que renda variável é isso, vai variar, tá? Você sempre tem isso em mente. E por último, os fundos de fundos, tá? São fundos que investem em outros fundos, basicamente isso. E dentro do portfólio dele, ele vai ter todo um portfólio imenso de fundos. É importante em fundos de fundos que você escolha fundos que não tenham uma quantidade muito alocada em um único fundo. Igual no caso aqui do KISU 11, ele tem apenas o fundo que mais tem alocado nele é apenas 4%, tá? Isso é uma coisa boa para se olhar em fundos de fundos. Qual é a desvantagem, tá, de se investir em fundos de fundos, os FOFs? Vamos aqui para vocês. É que os fundos ele tem uma taxa, tá? Todo fundo tem uma leve taxa, uma taxa que eles cobram, taxa de administração. Então vamos supor, você tem aqui os fundos que já estão aqui dentro e eles pagam um valor, eles descontam a taxa deles. No final, o KISU 11 recebe esse valor e ele cobra a taxa deles também. Então você basicamente paga duas taxas, a taxa dos fundos e a taxa do fundo de fundo, que vai cobrar sua taxa também. Então você tem duas taxas a serem cobradas. Com isso, você acaba diminuindo os seus ganhos. Porém, se você parar para pensar, é uma maneira que, através de um único fundo, você consegue se diversificar a sua carteira. Visto que, se der algum problema com algum desses fundos aqui, você perde um capital pequeno, apenas de 3%.
Então você acaba diversificando bastante, é uma maneira boa de se diversificar. Tem fundos que pagam bem, são bem conhecidos. O importante é você nunca pagar caro demais por um fundo desse, tá? Sempre atento ao preço. Agora que vocês conhecem um pouco mais sobre fundos imobiliários, galera, vou mostrar aqui para vocês o aporte do mês de novembro, tá? Eu fiz um aporte aqui, eu comprei duas cotas do BTAL11 com preço médio de R$ 97,00, o total 194. Também comprei 4 ações de Taesa, ações units, tá? TAE11. 4 ações com um preço médio de R$ 39,00. O total foi 158. E também BBDC3, que é o Bradesco. 10 ações com preço unitário de R$ 13,55, total R$ 135,00. Deu na média quase R$ 500,00 de aporte esse mês, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês o porquê. O fundo imobiliário, o BTAL11, eu escolhi pelo fato de que eu tenho uma meta, tá, de fundos imobiliários que eu sigo. A meta é chegar na faixa de R$ 400,00 aqui investido em cada fundo. Eu tento deixar os fundos imobiliários alocados igualmente na carteira. Aqui no momento eu só tenho 2 que eu atingi essa meta. O BTAL11 também vai entrar agora, vai faltar somente o HCTR11, o GALG11, o BRCR11 e o MXRF11 para chegar na faixa de R$ 400,00. Aqui ainda não atualizou porque ela demora acho que 2 dias para atualizar a carteira, que é vinculada à B3. Então, agora tenho mais um fundo aqui que chegou na faixa de R$ 400,00. E a próxima meta depois dessa é atingir R$ 1.000 de cada fundo desse. Mas fundos imobiliários eu sigo mais devagar, visto que o meu foco principal da carteira é em ações. Então, bora lá. E o porquê eu comprei cada uma dessas ações, galera? Vou começar falando aqui para vocês sobre a Taesa, tá? Taesa é empresa de energia elétrica, paga bons dividendos. Se não é a mais querida da bolsa, é uma das mais queridas, tá? Paga excelentes dividendos. Nos últimos 10 anos foi uma das principais empresas que mais remunerou acionistas. Dificilmente ela fica em um bom preço, tá? Esse daqui, o PVP dela, o preço sobre valor patrimonial, tá? De 1,90, significa que você está pagando quase o dobro do valor que ela realmente deveria valer, que está na faixa aqui de 20,77. Só que boas empresas que têm menos riscos, elas vão ser precificadas acima do valor patrimonial. O mercado precifica assim. E por que eu escolhi a Taesa Final 11? Porque é ela que tem a melhor liquidez, ela tem um tag along, tá, de 100%, e também ela não é exatamente uma ação, ela é um conglomerado de ações, sendo uma ação ordinária e 2 ações preferenciais. Então elas são 3 ações em uma só. Comprei 4 ações dela, tá? No último ano ela pagou R$ 5,00. Caso o preço de Taesa venha a cair, visto que ela ainda não anunciou o lucro do terceiro trimestre deste ano, pode ser que o preço dela venha a cair. Neste caso, eu posso usar o meu caixa para comprar mais. Pequeno aporte, tá? Apenas 4 ações, visto que a Taesa não está uma pechincha hoje, tá? Ela está num preço até alto. O meu preço teto para comprar Taesa é R$ 40,00. Eu quero montar uma posição aí até o final de 2024 de pelo menos 150 ações de Taesa, só que o negócio é ir comprando na calma, visto que não adianta nada eu desesperar e gastar e dar um all-in gigantesco nela e com o resultado do terceiro trimestre ela despencar. Eu posso acabar me arrependendo depois. Então vai devagar. Tenho longos anos ainda até o final da minha trajetória como investidor, não preciso me afobar. Tá? Se você olhar aqui nos últimos 10 anos, a Taesa sempre pagou dividendos. O payout da Taesa é um payout alto, visto que ela tem uma média de 83%, tá? Então significa o quê? Que de todo o lucro que ela tem,
a média ela paga 82% de todo o lucro dela, visto alguns anos que ela paga até mais do que ela lucrou. Então, sim, é uma boa empresa pagadora de dividendos, setor elétrico, tá? É muito difícil você olhar que as concessões da Taesa são concessões gigantescas. Olha isso, a concessão aqui mais próxima a 2030, ela tem agora leilões ainda em 2022 no final e, se eu não me engano, mais 2 ou 3 leilões para 2023. Ela ganhou os últimos leilões, é uma empresa que vem se mostrando muito sólida. Teve um endividamento um pouco mais alto, mas se você pensar que é uma empresa de energia elétrica é uma coisa que hoje dificilmente vai faltar, principalmente transmissão, tá? A transmissão ela é essencial nos dias de hoje, tá? Visto que a transmissão da parte de energia, que é a geração, a distribuição, a transmissão é a que gera o menor custo, tá? Então, se ela gera um menor custo, ela também gera um lucro maior. Então, é um dos melhores setores para se investir de energia elétrica. Tem outras empresas boas que fazem parte também de transmissões, mas a Taesa ela é focada na transmissão, tá? Porém, a Taesa só tem um problema que as pessoas acabam não... Muitas pessoas acabam que nem sabem, né? Que a Taesa ela é controlada pela CEMIG, tá? Que é a Companhia de Energia de Minas Gerais. Neste caso, a CEMIG sendo uma empresa do Estado, ela acaba que, por ter governança sobre a Taesa, de se pensar em momentos que a governança do Estado não seja favorável, tá, a essas empresas de energia elétrica, o preço dessas ações podem acabar sim caindo, mas se você é um investidor de longo prazo, você agradece caso isso aconteça. Você vai lá, compra mais. Então, bora lá. E no última parte desse vídeo, vou falar aqui sobre as ações do Bradesco, tá? Eu particularmente gosto muito de ações de bancos e energia elétrica. Eu acompanho quase todas as ações de bancos e de energia e acabei optando por comprar Bradesco na data de hoje. Infelizmente, o aporte ainda foi baixo, pode ser que eu faça mais outro agora no dia 30 com o 13º, porém o momento era muito bom, visto que o Bradesco apresentou, tá, os lucros do terceiro trimestre e ele teve uma queda de 22% em comparação à mesma faixa do ano passado. O Bradesco ele aumentou sua linha de crédito para pessoas físicas, tá? Pessoas como nós, e com isso acaba entrando com a parte que é de inadimplência e com os custos maiores de operação. Com essa estratégia que eles fizeram, o lucro acaba diminuindo, normal. Outra coisa que acaba desesperando muito o mercado foi que a Credit Suisse recomendou cortar a ação. Com isso, acho que muitas pessoas seguem a linha dessas empresas, tá? Que são feitas para análise mesmo. Só que muitas pessoas têm que entender que essas empresas elas têm que entregar um bom resultado para as pessoas que compram, tá? Para as pessoas que pagam ali mensalmente pelo serviço delas. Então, sim, sempre que ela vê que uma empresa vai reduzir a margem de lucro, ela acaba que recomendando a venda, porque se a pessoa vende antes de começar a cair o lucro, ela pode não acabar depois vendo a carteira dela despencando ali, e aí como que várias pessoas vão ficar cobrando essas casas, tipo, minha carteira tá negativa, minha carteira tá negativa. Mas você, pessoa física, deve aproveitar, tá? Minha opinião, não é recomendação, aproveitar essas quedas que, na minha opinião, foi uma queda fora da lógica. Você pode ver aqui que as ações caíram hoje de 15,80 para 14 reais, chegou a bater ali a casa de 13,39. Você aproveita essas quedas, tá? Compra devagar, porque você nunca sabe até onde que a faca vai cair, então você não vai tentar acertar aonde que vai cair.
você vai comprando devagar, caso caia mais, você compra, por isso é sempre importante você ter um caixa, tá? Para você comprar ações, vá devagar, não dê all-in numa empresa, você não pretende ficar rico de hoje para amanhã, certo? São coisas que podem levar até 20 anos, então você não precisa de nenhuma pressa, tá? Em algum momento da sua jornada como investidor, você vai perceber que tem uma longa jornada, eu não completei nem 10% ainda da minha, então não tenho pressa nenhuma. No dia de hoje comprei 10 ações a um bom preço. O Bradesco aqui, se você olhar, ele é um banco que historicamente muito raramente negociou sobre aquele PL ali, o preço sobre o valor patrimonial ou preço sobre lucro, tá? O PVP, o preço sobre valor patrimonial. Dificilmente nos últimos 5 anos ele não negociou nessa casa de preço, nem mesmo durante a pandemia, tá? Nem mesmo durante a pandemia. Então, sim, achei um pouco exagerada essa queda e comprei 10 ações. Queria ter o suficiente para comprar 50 ou 100? Queria, mas devagar a gente vai aumentando a nossa posição e vai chegando lá. Ah, e lembrando que Bradesco, comparação com o Santander, não é uma empresa que paga tantos dividendos, tá? Mas ela bonifica mais, normalmente as bonificações de 10 a 20%. Então é interessante que você compre números fechados assim, 10 ações, porque caso ela te bonifique 10%, você ganha pelo menos uma ação. No caso, se você tiver menos que isso, se eu não me engano, você ganha o valor, mas para evitar disso, você já deixa em números fechados desta forma. Então é isso. Galera, finalmente aí chegamos na casa dos 7 mil reais, tá? Para o ano que vem, eu tenho uma meta de alcançar pelo menos 12 mil. Estou indo muito mais rápido do que eu imaginava. Pensar que ainda falta um ano e um mês e eu já passei da metade desse valor. É interessante. Estou gostando até agora, vou seguir na estratégia. E se você gostou do vídeo, você quer continuar acompanhando, só ativa o sininho, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá, galera? Eu estou compartilhando aqui com vocês a minha experiência, tá? Não é recomendação. Você tem que ter a sua metodologia de investimento, você tem que ter a sua estratégia. Então, crie sua própria estratégia, pesquise bastante, tá? Você vai ver que você vai achar o seu próprio jeito de investir. Claro, você pode se espelhar em pessoas de sucesso que fizeram história, o Luiz Barsi, o Benjamin Graham. Claro, pode se espelhar nessas pessoas, mas não ache que você vai copiar 100% delas. Você vai ter o seu próprio jeito de investir. Então é isso. Até o próximo vídeo e fui!